Isso tá longe de ser piada. Quase 20 anos depois de Eu Sou a Lenda, estamos prestes a ganhar Eu Sou a Lenda 2. Novas atualizações saindo e vamos conversar sobre isso tudo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e recentemente saíram novidades sobre Eu Sou a Lenda 2, a continuação desse filme do Will Smith lá de 2007, que foi uma grande polêmica na época, mas até hoje é um queridinho. E por que ele é uma polêmica? Tem mais de um final. Essa é a grande questão, vamos conversar sobre cada um desses detalhes. Mas o que rola? No filme original, a gente acompanha o sobrevivente de um vírus incurável que tomou conta de Nova York. Esse sobrevivente, que é o interpretado pelo Will Smith, chama Robert Neville, e ele é também um cientista que de alguma forma está imune ao tal vírus. Então ele passa 3 anos procurando um sobrevivente, tentando encontrar a cura, porque todo mundo que foi contaminado por esse vírus virou um zumbi, tipo um vampiro assim, e fica perseguindo ele durante as noites. Em determinado momento ele até encontra um sobrevivente que é interpretada pela atriz Alice Braga. O filme foi a estreia dela em Hollywood, então bem legal. Mas a grande questão desse filme é que ele é inspirado em um livro que é importantíssimo para a cultura pop, cultura nerd como conhecemos hoje. É um livro que definiu e inspirou o gênero zumbi que a gente acompanha hoje, The Walking Dead, esse negócio de apocalipse zumbi, sabe, The Last of Us. Esse filme foi o maior expoente disso. Mas a polêmica não é que, poxa vida, estragaram o livro. Não, é porque o próprio filme não conseguiu decidir que final usar. O primeiro final ele foi exibido nos cinemas, que a maioria das pessoas assistiu, inclusive quem assiste em casa, na TV. É o final onde o cientista Will Smith acaba enfrentando os vampiros, delega a responsabilidade de levar a cura adiante à mulher sobrevivente que estava ali com ele e basicamente se sacrifica para que eles sobrevivam, encarando os vampiros, só que na hora, explode tudo em um clássico momento de sacrifício final. E é aqui que você se pergunta, peraí, se o personagem morreu, como é que vai ter a continuação? E é aqui que entra o final 2. Um encerramento bem mais contemplativo da história. Onde o Will Smith, percebendo que os vampiros não são irracionais e selvagens, decide devolver uma vampira em quem ele estava experimentando aos outros vampiros. Ele acaba salvando aquela vampira e por isso ele é poupado pelos outros vampiros ali do grupo. No fim das contas, é uma história até mais parecida com o encerramento do livro, mas anos depois o próprio Will Smith falou que esse encerramento novo do final alternativo é o final oficial, o final que eles vão seguir. E é a partir daí que nós vamos ver esse filme 2. Só por comparação, vale a pena conhecer como é que o livro acaba. Essa capa aqui parece um pouco quadrinhos, mas não é história em quadrinhos, é o livro mesmo. Tem essa outra capa aqui que também é bacana, mas enfim. No livro o que rola é que a mulher que o cientista encontra e acompanha ele, na verdade é uma vampira também. Só que conseguia andar durante o dia. E no fim das contas, ela arma para o cientista, que é o protagonista, ser pego pelos outros vampiros. Porque assim, durante a história toda, dá até para ver aqui, ele segurando uma estaca, o protagonista caça os vampiros. Então os vampiros estavam vindo para se vingar dele. E a grande revelação no final da história é que o cientista percebe que os vampiros são racionais e estão desenvolvendo uma sociedade para eles. No fim das contas, ele que tinha se tornado um monstro que estava caçando pessoas em uma sociedade que só queria sobreviver. Ou seja, no fim das contas, a grande revelação é o cientista se dando conta que ele tinha se tornado aquele que botava medo nos outros, aquele que era a lenda que iria ser contada para botar medo nas crianças no futuro. Ou seja, Eu Sou a Lenda, o nome do livro vem disso. Por isso que, em essência, esse final alternativo pega um pouco mais desse espírito. No fim das contas, os vampiros aparecem como racionais. Mas e o que saiu do filme 2? Se está curtindo esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque eu aposto que você vai curtir, acompanhar as próximas novidades. A gente está sempre aqui conversando sobre isso tudo que a gente ama.
e grandes chances de você gostar de super-heróis, então tá aqui Super Saga, recomendadíssimo para você. A versão de capa colorida tá disponível, vai em supersaga.com.br, que aí você vai conhecer mais sobre o projeto e poder pegar o seu também. Uma notícia que pode surpreender muita gente é que a continuação de Eu Sou a Lenda foi anunciada lá em 2022. Então já estamos 3 anos em um limbo esperando atualizações. E agora o Google vai traduzir aqui para nós. E já para começar, o filme vai ser produzido pelo Will Smith, que vai estrelar ao lado do Michael B. Jordan. Simplesmente o Creed, o Killmonger. Mas continuando, em uma entrevista recente ao Entertainment Weekly, Will Smith confirma que o trabalho de desenvolvimento de Eu Sou a Lenda 2 ainda está em andamento, embora o ator e o produtor não tenham dado nenhuma indicação de quando o filme começará a ser filmado. Ele revela que recentemente teve uma reunião produtiva com o Michael B. Jordan, que também vai produzir o filme, ou seja, os 2 atores estão colocando dinheiro no projeto. Comentário completo do Will. Passamos algumas semanas juntos, há cerca de 1 mês. Acho que está indo bem, temos algumas ideias bem sólidas. Acho que vamos conseguir fazer isso na tela juntos. Esse cara é a verdade, então eu adoraria fazer isso. Ou seja, o Will está empolgadíssimo para trabalhar com o Michael B. Jordan. Tá aqui a confirmação de que a continuação vai adotar o final alternativo de Eu Sou a Lenda, como o cânone, ou seja, o oficial, e que o roteirista original do primeiro filme, o Akiva Goldsman, vai retornar para escrever o roteiro desse segundo. E eis que então, pouquíssimos dias atrás, tivemos mais novidades. Google! Will Smith revela um detalhe importante sobre o personagem do Michael B. Jordan em Eu Sou a Lenda 2. Durante uma recente aparição em um podcast, Will Smith discutiu brevemente como eles originalmente fariam uma prequela, ou seja, a ideia de Eu Sou a Lenda 2 inicialmente ia ser um filme que se passa antes do filme de 2007. Mas aí foi o roteirista que sugeriu que o final alternativo fosse usado, ou seja, a continuação de fato vai rolar depois, e o personagem do Michael B. Jordan é o chefe de um assentamento em Connecticut, e não um filho do personagem de Will Smith, que é o que muita gente estava especulando. Com essa informação que o Will Smith deu, a gente consegue juntar algumas peças e entender que esse universo de Eu Sou a Lenda nos cinemas vai se expandir significativamente. Mas surpreendentemente, quem deu mais informação foi o próprio roteirista, tá? Aqui a matéria, essa a gente não precisa traduzir. Primeiro, com a atriz Alice Braga, né, que revelou estar surpresa com o desenvolvimento de uma sequência de Eu Sou a Lenda, especialmente levando em consideração o final alternativo do filme original. Ela falou o seguinte: fiquei muito surpresa e curiosa. Eu estava quase pulando no telefone e dizendo, posso por favor participar disso? Sou grande fã de Akiva Goldsman, que é o roteirista, e acho que ele é um roteirista maravilhoso. Ela continua aqui dizendo, foi o meu primeiro filme americano e fiquei muito empolgada quando soube que estavam continuando a história. Espero que sim, mas não sei em que pé estão com isso. E daí eis que o próprio roteirista aqui revelou alguns detalhes. Achei muito curioso o que ele disse. Estou obcecado por The Last of Us, onde vemos um mundo logo após o apocalipse, mas também após um salto de 20, 30 anos. Você vê como a natureza reconquista o mundo. E há algo bonito na questão de, quando o homem deixa de ser o inquilino principal, o que acontece? Isso será especialmente visual em Nova York, ou seja, ele entregou aqui que a sequência também vai se passar em Nova York e vai adotar esse visual de The Last of Us. Como se não fosse o bastante ao que ele manda. Deixe o like no vídeo. Se você assistiu até aqui, não tem por que não deixar um like. Então dá aí uma força para esse vídeo e vamos continuar aqui a ler. Esse filme vai começar algumas décadas depois do primeiro. Nós vamos seguir o livro original de Matheson e o final alternativo do filme, em oposição ao final lançado originalmente no cinema. Olha que polêmica isso, né? Isso é uma coisa realmente interessante que vamos explorar. Haverá um pouco mais de fidelidade ao texto original. Quando ele fala fidelidade ao texto original, eu já imagino que devam explorar a questão da civilização dos vampiros. O filme não teve muito isso, mas o livro tem. Então a relação entre o personagem do Will Smith e do Michael B. Jordan, sendo membros de uma sociedade de sobreviventes humanos, deve vir muito em conflito com essa sociedade dessa outra espécie vampiresca.
Não sei vocês, mas isso me passa um clima um pouco Planeta dos Macacos, sabe? Onde a sociedade humana lida com outra espécie no planeta, enfim. Acho que vai ser legal, tá na hora de vampiros reaparecerem nos cinemas, já que a Marvel não tá conseguindo fazer o novo filme do Blade, e assim que tivermos mais novidades de Eu Sou a Lenda 2, pode apostar que eu vou estar aqui falando a respeito. Não esquece de passar em supersaga.com.br para conferir isso aqui. Aqui do lado tem outros vídeos que você pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.